Ok, meus amados, diante da realidade que estamos vivendo, depois do nosso tempo de intercessão, quero convidar você a continuarmos olhando para o nosso texto de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que nós estamos aí numa temática de Atos para você. Na sequência daquilo que estamos estudando hoje, nós olharemos para Atos capítulo 9, versos de 32 a 43, e nós estaremos olhando para esse texto, e desde já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós estaremos lendo esse texto, estarei lendo na NVI, e o texto bíblico diz assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-se e arruma a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior, verso 38. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com eles. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se, orou e, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. E esta é a porção do nosso texto de hoje. Hoje nós falaremos sobre essa experiência que o apóstolo Pedro está vivendo. A partir de agora nós vamos observar que Saulo ele sai completamente de cena. Os holofotes eles se voltam agora para o apóstolo Pedro. Aqui desde o verso 32 até o capítulo 12 de Atos, nós vamos perceber que agora os holofotes mudam e estão voltados para Pedro. Mas em seguida será então Paulo retornará ao foco, terá novamente os holofotes, e a partir do capítulo 13 até o último capítulo de Atos, capítulo 28, então Paulo retornará para a cena. Pedro volta a aparecer aí no capítulo 15, uma breve citação. Esta porção do livro de Atos visa nos mostrar o poder do Evangelho, o poder que o Evangelho levou na vida de várias pessoas e em vários lugares. Levou não apenas o poder, mas levou a paz de Deus para o meio do povo, por meio dos seus servos. O poder do Evangelho, meus amados, é o ponto central e mais importante no livro de Atos. Ele nos mostra como o Evangelho é capaz de mudar a história da vida humana. E Pedro aqui é responsável justamente por estar agindo diretamente dentro dessas ações em que Deus vai fazer em algumas cidades que Pedro então vai visitar. Eu quero chamar sua atenção para o verso 32, que diz o texto: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos. Está aqui um apóstolo, está aqui um servo de Deus, preocupado com a igreja. Ele foi visitar
os santos. E dentro dessa visita, ele tem então a oportunidade gerada por Deus para que ele não apenas continuasse fazendo discípulos, não apenas pregando o evangelho, não apenas sinalizando o reino, mas também sendo um canal de bênção para a vida daquela amada igreja. Portanto, diante disso, eu quero levar você nessa noite a olhar para a mensagem central do texto. A mensagem central do texto é esta aí: Deus muda os seus trabalhadores, mas a sua obra continua, pois nada pode deter o avanço do evangelho ou a obra missionária. Vou ler novamente: Deus muda os seus trabalhadores, mas a sua obra continua, pois nada pode deter o avanço do evangelho ou a obra missionária. E é justamente isso que está acontecendo aqui. Saulo sai de foco e Deus agora volta para a vida de Pedro e vai usar a vida de Pedro para ser um instrumento de Deus para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. David Platt, ele falando sobre essa questão de ser comprometido com a missão, ele diz: desde o início do cristianismo, o desdobramento natural de ser um discípulo de Jesus sempre foi fazer discípulo. A gente vê que isso está acontecendo aqui, meus amados. Pedro agora entra em cena, diz o texto que ele, na cidade de Lida, ele foi visitar alguns irmãos. Ao chegar nessa cidade, ali ele encontrou um paralítico de nome Enéas, um irmão em Cristo que estava paralítico, e Pedro então é apresentado para esse homem, e Pedro então vai atuar, não apenas no sentido de visitar, mas de fazer discípulo naquela cidade de Lida. David Platt diz que este é o propósito desde o início do cristianismo, que o desdobramento natural de ser um discípulo de Jesus sempre foi fazer discípulo. Veja que é isso que Jesus diz: siga-me e eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de alma. O Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 4, verso 19, foi uma promessa. Jesus disse que faria dos seus discípulos recém-convertidos pescadores de alma, faria deles pessoas onde seriam capazes de não apenas compartilhar o evangelho, mas pessoas que fossem capazes de fazer discípulo. Jesus anda aproximadamente 3 anos com esses recém-convertidos e ele transforma esses cristãos, esses discípulos, em pessoas que fossem capazes também de discipular. É por isso que no final de Mateus capítulo 28 ele disse que eles deveriam ir e fazer discípulos em todas as nações. Portanto, meus amados, eu estou dando uma breve introdução. É impossível ser discípulo de alguém se não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Aliás, o que se espera do discípulo é que ele pareça com o seu discipulador. É impossível, meus amados, ser discípulo de alguém se você não acabar parecendo com esta pessoa que discipulou. E os discípulos geralmente estavam seguindo os passos do mestre. Diante disso, quero fazer algumas perguntas para já começarmos a olhar para o nosso texto e fazermos então algumas observações em termos de aplicação e de alguns pontos. A pergunta é: de que maneira a minha vida se parece com Jesus? De que maneira nossas vidas se parecem com a vida do mestre? Eu estudo e aplico os seus ensinos na minha vida? Eu faço discípulos? Enfim, eu sou como o mestre, como ele nos diz em Lucas 6, capítulo 6, verso 40, que os seus discípulos basta ser como o seu mestre. Diante disso, quero levar você a refletir sobre uma outra frase. E essa frase é do Dayat Lewis. Ele diz: você ensina o que sabe, mas reproduz aquilo que você é. Você ensina o que você sabe, mas reproduz o que você é. Se você tem sido um discípulo, se você tem entendido que você tem a missão de não apenas compartilhar do evangelho, mas de fazer discípulos, se tornar intencional nos relacionamentos, para que pessoas sejam salvas, como Pedro foi aqui, visitando a igreja em Lídia, se tornando alguém intencional nos relacionamentos, você precisa rever a maneira como você tem vivido o seu cristianismo. Então, queridos, partindo para alguns pontos, a pergunta é: o que Pedro tem a nos ensinar? O que o discípulo que viveu com o mestre tem a nos dizer sobre a vida do discípulo que faz discípulo?
O que Pedro nos ensina com esse texto, olhando para o texto que nós acabamos de ler, sobre a vida do discípulo que faz discípulo, sobre a vida daquele que andou com Jesus. Então, o primeiro ponto eu quero levar você a refletir é justamente esse: o discípulo que faz discípulo sabe que o Evangelho opera através dele para a exaltação do nome de Cristo e para promover a salvação. O discípulo que faz discípulo, ele sabe que o Evangelho atua através dele para a exaltação do nome de Jesus, com o intuito de promover salvação. E isso acontece aqui. Como vos falei, quando Pedro chegou a Lida, ele então é apresentado a um paralítico chamado de Enéas, um cristão, certamente um cristão, e então Enéas, que estava assim há 8 anos, Pedro vai ao encontro de Enéas e olha o que ele diz: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante e arrume a sua cama. Imediatamente ele se levantou. É isso que diz aí o versículo 34. Imediatamente ele se levantou. Então eu gostaria que você observasse comigo, primeiro, a pessoa que recebe a glória, o poder que curou Enéas e o propósito da cura. A primeira pessoa que recebe a glória é Jesus Cristo. Pedro não usa a cura para exaltar o seu ministério de cura ou libertação, como nós temos visto acontecer em diversos lugares. Venha para tal lugar, venha para a igreja X, um fulano de tal. Pedro não faz isso. Pedro não usa a cura desse homem para exaltar o seu próprio ministério, mas para trazer glória ao nome de Jesus Cristo. Enéas, eu te digo, Jesus vai te curar. Levanta, toma a tua cama e anda. É isso que Pedro diz no versículo 34. Segundo, o poder que curou Enéas foi divino. Você percebe que no mesmo instante ele se levantou automaticamente. Quando Pedro disse: Enéas, Jesus te cura, imediatamente ele ficou de pé. E veja que o propósito da cura foi promover salvação. E eu quero que você entenda isso, jamais esqueça isso. O propósito da cura foi promover salvação. Todos os moradores de Lida e de Sorona viram Enéas e se converteram. O versículo 35 diz isso. Todos que viviam em Lida e Sorona o viram e se converteram ao Senhor. Portanto, queridos, curas divinas sempre tiveram um propósito muito específico em todo o Novo Testamento. Qual que é esse propósito? Autenticar a mensagem do apóstolo, apontando ou promovendo conversão e salvação. O nome de Cristo é exaltado na vida do discípulo quando Jesus, e não o ministério, recebe a glória, quando não há dúvida do poder divino e, por fim, quando se entende que o propósito de todas as coisas é a autenticação da palavra de Deus para a salvação. O propósito da cura de Enéas era um só. Vidas precisavam ver o poder de Deus agindo em Enéas e então creram no Senhor. Veja que Paulo escreve isso à igreja em Roma, no capítulo 15, versos 16 e 19, que diz: sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios, anunciando-lhe as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não uso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus pela mensagem, pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo Jesus, desde Jerusalém até Ilírico. Queridos, olha que extraordinário. Paulo escrevendo, Paulo fala assim: olha, é Deus que está fazendo através de mim. Paulo não está falando do seu ministério, exaltando o seu ministério, mas ele está falando de um Deus que faz através dele. Então esse é o primeiro ponto, queridos. O discípulo que faz discípulo sabe que o Evangelho opera através dele para a exaltação do nome de Jesus Cristo e para promover salvação
aos perdidos. A vida chegou àquele lugar e por isso todos são estimulados na fé. Os acontecimentos de Lida são contados em Jope, e ali os irmãos estão sofrendo com a grande perda da morte de uma mulher magnífica, de uma mulher de nome grego chamado Tabita. E nós vamos ver que nesse texto, essa mulher de nome chamado Tabita está sofrendo. Portanto, o primeiro ponto é esse: o discípulo que faz discípulo sabe que o evangelho opera através dele para a exaltação do nome de Cristo e para promover salvação. Segundo ponto, veja, o discípulo que faz discípulo sabe que o evangelho traz vida onde os efeitos da morte chegam. Isso é tão extraordinário, meus irmãos. O discípulo que faz discípulo sabe que o evangelho traz vida. É por isso que ele proclama o evangelho de Cristo Jesus. E o evangelho traz vida onde os efeitos da morte chegam. No versículo 36 até o versículo 39, diz então, leia comigo, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, e que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmola. Dorcas tinha um ministério na igreja, era alguém muito amada na igreja, era alguém que tinha um ministério não apenas da diaconia, mas trabalhava na área de ação social, cuidando especialmente das viúvas. O texto continua falando que naqueles dias essa mulher, que era alguém tão envolvida com o reino de Deus, como vimos no domingo passado, que aquele que é convertido ao Senhor, ele se envolve com o reino e com a igreja local. Olha que Dorcas é um grande exemplo, alguém completamente envolvida com o reino de Deus e com a igreja local, e que cuidava da ação social daquela igreja, abençoando a vida das viúvas em particular. Diz então que esta mulher, no versículo 37, diz que ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado no quarto andar superior. Queridos, havia um costume dentro do contexto judaico e grego, que a pessoa que morresse, ela teria que ser enterrada no mesmo dia, mas quando não havia esta possibilidade, o corpo deveria ficar no quarto andar, ou ficar no andar de cima da casa. E é justamente isso que acontece. Quando a gente lê o versículo 38, que diz que Lida ficava perto de Jope, e os discípulos, ouvindo falar que Pedro estava lá, mandaram-lhe chamar, dizendo: não se demore, vinha até nós. De alguma forma, aqueles discípulos, eles queriam ser consolados. Aqueles irmãos queriam manifestar ao líder da igreja, Pedro, de que alguém muito importante no meio deles havia falecido. E a expressão venha depressa tem duas ideias: venha depressa antes do enterro, ou venha depressa porque nós precisamos ser consolados. Venha depressa porque o enterro vai acontecer, ou venha depressa porque nós precisamos ser consolados. Essa é a expressão, não demores de vir ter conosco. Então, queridos, eu acredito que Pedro vai até eles de alguma maneira para servi-los, para consolá-los. Eu não imagino que eles estavam tão certos da possibilidade da ressurreição. Eles não pedem isso. O pedido deles é: venha ter conosco depressa, apenas isso. E diz o texto então que Pedro foi com eles e eles o conduziram ao cenáculo. Quando Pedro chegou naquele lugar, eles chamaram Pedro e o conduziram até o local onde Dorcas, onde Tabita estava. Mais uma vez o texto simplesmente nos diz que eles foram mostrar para Pedro a razão da sua tristeza, que era Dorcas. E não apenas isso, a manifestação das viúvas mostra o quanto essa mulher é carinhosa. O versículo 39 diz que todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando-lhe as vestes, outrora as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Essa mulher era alguém extraordinária no meio do ambiente de vida cristã. Era alguém que exercia o seu ministério com tanta seriedade que abençoava a vida das viúvas. Dentro do contexto judaico, as viúvas precisavam ser cuidadas e Dorcas exercia esse ministério, mas eles estavam mostrando para Pedro o motivo da tristeza deles, do coração deles, como eles estavam sofrendo. As viúvas mostram as túnicas, não apenas nas mãos, mas elas mostram vestidas as túnicas, lembrando do trabalho de Dorcas. Elas não pediram nada para Pedro, mas queria apenas revelar a sua tristeza. Mas deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Aquele que andou com Jesus, e não tem como não lembrar do versículo 40, olhando para o versículo 40, e não lembrar daquilo que Pedro viu Jesus fazer. Porque o versículo 40 diz que assim que elas mostraram
Dorcas no quarto superior, morta, diz que Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Você se lembra de algum episódio que Pedro viu Jesus fazer a mesma coisa? Lembra de Marcos capítulo 5, da filha de Jairo? Quando mandam chamar a Jesus, Jesus vai até a casa de Jairo, e quando chega lá, Pedro estava junto, estava presente. Jesus viu o tumulto e mandou que todos saíssem, ficando apenas Pedro e mais 2 discípulos. Você lembra desse episódio? Pedro age que nem o seu mestre aqui. Diz o texto que Pedro faz igualzinho. Queridos, quem anda com Jesus sabe o que ele é capaz. Pedro testemunhou o que Jesus fez com a filha de Jairo. Ele faz a mesma coisa, ele repete a mesma coisa que o seu mestre, que o seu discipulador o fez. Quer ver coisas extraordinárias acontecerem? O pré-requisito é que a gente tenha uma vida íntima e ande com o nosso Salvador. Mas como vimos, queridos, o discípulo que faz discípulo sabe que o Evangelho traz vida onde os efeitos da morte chegam. O Evangelho traz vida quando começamos a notar a presença da morte, quando a morte nos cerca, quando ela se revela a nós e a admitimos. Isso é fato. Veja isso no slide, observe lá em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver e seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, do sangue, seus desejos e pensamentos, como outrora éramos por natureza merecedores filhos da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e pecado. Esse é um movimento necessário na vida cristã. O que Paulo nos apresenta aqui na carta de Efésios: olhar o pecado e reconhecer a morte que ele carrega. Até que você esteja disposto a admitir isto, você não colherá a vida que o Evangelho traz. O Evangelho traz vida. Mas você precisa entender que você precisa reconhecer o pecado traz morte. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Em Cristo Jesus nós temos vida, mas o salário do pecado, esse é a morte. Esse é o ponto do Evangelho. Opera em meio a uma clara noção de perda. O Evangelho traz vida quando nós começamos a sentir os efeitos da morte. Foi isso que aconteceu literalmente, não apenas com Dorcas, mas com toda a cidade de Jope. A realidade das pessoas era que estava sendo transformada ali em Jope. Não era simplesmente a ressurreição de Dorcas. Vidas estavam se convertendo. Claro que podemos olhar para o que Pedro fez, para Dorcas, sim, mas o texto não focaliza na ressurreição de Dorcas. O texto focaliza e nos mostra o que Deus fez para a cidade de Jope. Era a realidade de uma cidade que estava sendo transformada, assim como a cidade de Lida e Sorona fora transformada por aquilo que Deus fez na vida de Enéas. Meus amados, veja, Deus não focaliza na cura de Enéas, Deus não focaliza na ressurreição de Dorcas, mas o texto deixa claro, Lucas narra e mostra claramente que Deus mostra que pessoas estão sendo convertidas, transformadas pelo poder de Deus. O que se nota como resultado da cura de Enéas, veja aí nos slides, e da ressurreição de Dorcas, é que as pessoas se converteram a Jesus Cristo. O texto é claro, o verso 35 e o verso 42 diz: e todos se converteram ao Senhor. Verso 42, a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Note como para Lucas a ênfase não está em Enéas, nem em Dorcas, mas na vida que atinge toda a cidade, a realidade das pessoas que estavam tristes e desesperançosas mudaram. Veja que o versículo diz: creram no Senhor, todos, não apenas em Lida e em Sorona, mas também em Jope. Toda uma cidade
fora impactada pela pregação, pelo testemunho, pela ação de Deus através do apóstolo Pedro, mudando completamente a vida daquelas pessoas. Este é o ponto. Todos creram, não é Pedro, mas é o Senhor, é o alvo e a ação na vida do Evangelho. Traz vida, trazer vida é mais que trazer Dorcas de volta à vida. Trazer vida é trazer Cristo para a realidade das pessoas. Esse é o ponto do Evangelho. Não está na cura, não está naquilo que eles estavam vendo, mas está em trazer vida, não apenas literalmente para Dorcas, mas para todos que creram no Senhor Jesus Cristo. O propósito de sinais e maravilhas e cura sempre foi promover salvação, autenticando a pregação do Evangelho. Os apóstolos tinham esta consciência que a propósito da cura é sempre promover, sim, o Senhor. Veja que eles fazem isso no capítulo 4 de Atos, no capítulo 3, ele está sempre mostrando que é o Cristo, que é o Senhor, a glória dele, o poder é dele. Portanto, meus amados, quero levar você a pensar sobre essas duas verdades e partir para a conclusão e para a aplicação. A primeira verdade que você e eu vimos nesta noite é justamente esta aí, queridos. Observe comigo: o discípulo que faz discípulo sabe que o Evangelho opera através dele para a exaltação do nome de Cristo e para promover a salvação. O Evangelho opera através de você para promover salvação e para que Cristo seja exaltado. A segunda coisa que vimos é que o discípulo que faz discípulo sabe que o Evangelho traz vida onde os efeitos da morte chegam. O Evangelho traz vida onde a morte está operando. E é necessário a gente reconhecer que o pecado gera morte, mas quem traz vida é o Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, diz o Senhor lá em Mateus capítulo 10. E João capítulo 9, na verdade, capítulo 10, desculpa, é uma grande verdade isso. Preste atenção, olhe para Cristo, Ele pode trazer vida, gerando vida para mim e para você. Portanto, concluo e depois aplico. Precisamos considerar com mais fé que o que realmente traz vida ao nosso redor não é o que fazemos, mas o que o Evangelho faz por nós. Você precisa considerar que o que traz vida não é o que nós fazemos, é o que o Evangelho faz por cada um de nós. Não se trata de Pedro, do seu poder, mas de como ele leva o Evangelho, e o Evangelho tudo transforma. O Evangelho transformou a sua vida, o Evangelho transformou a minha vida, o Evangelho tem o poder de transformar a vida do pecador. O Evangelho tem o poder, não é o poder de Pedro, meus irmãos, é o poder do Evangelho. Nós somos empoderados, como Pedro também foi, pela ação do Espírito, para que pudéssemos então pregar a Cristo o seu Evangelho para transformação de vida. Diante de tudo isso, eu quero levar você então a pensar em duas frases e logo em sequência eu aplico. A primeira delas é do Dayat Lewis, que é essa que está aparecendo para você, que diz: a igreja é o evangelho visível e o propósito dela é levar Jesus para o meio do povo. A igreja é o evangelho visível e o propósito da igreja é levar Jesus para o meio do povo. Saiba que você tem um propósito, você tem um objetivo, e é levar Jesus para o meio do povo. Esse é o propósito da igreja segundo Dayat Lewis. E existe uma outra frase também que eu quero compartilhar com você, que é desse rapaz que está aparecendo aí, o Sam Tipt, que diz: Deus não te salvou para que isso terminasse em você, Ele te salvou para ser um instrumento para salvar outros. Preste atenção, Deus não te salvou para que isso terminasse em você, Ele te salvou com um propósito, com um objetivo, para que você seja um instrumento para salvar outras pessoas. Então, diante de tudo isso, a pergunta é: o que tudo isso tem a ver conosco? Como isso se aplica em nossas vidas? Primeira aplicação é essa: o Evangelho está conectado a quem você é e onde você está no momento. Pedro estava em Jerusalém, saiu de Jerusalém, foi para Lida. Chegando em Lida, ele compartilhou o Evangelho, curando. Enéas, Lida e Sorona foram transformadas. Chegou em Jope, continuou como um verdadeiro discípulo, abençoando vidas. O Evangelho está conectado a quem você é e onde você está neste momento. Portanto, a sua realidade presente que você está vivendo, que eu estamos vivendo, nós estamos vivendo num mundo tão delicado, essa situação presente e situacional é alvo do Evangelho, e isso precisa ser levado em conta.
o momento que estamos vivendo, um momento para entendermos de que o Evangelho precisa ser compartilhado. Então essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, e concluo, precisamos deixar o hábito de tentar viver um Evangelho conceitualmente, mas completamente distante de quem somos e do que vivemos. Às vezes nós queremos viver esse evangelho conceitual, que está tão distante daquilo que somos e daquilo que vivemos. O evangelho é o poder que muda quem somos e onde estamos. O evangelho, ele muda a vida, ele transformou a vida, ele transformou a sua história, transformou a minha. Então, como Pedro, preste atenção, seja alguém intencional, relacional, se aproxime de pessoas, convide pessoas, não espere para você se relacionar com pessoas ou convidar pessoas simplesmente nas festividades da igreja, como se dependesse de uma festividade ou de um programa da igreja para uma oportunidade para você falar. Se aproxime, desenvolva relacionamento. O evangelho é o poder que muda quem somos e onde estamos. Então faça isso. Pedro, ele sabia de que o discípulo que faz discípulo, ele prega o evangelho para que a glória seja do Cristo e vidas sejam salvas. A gente vê isso acontecendo na vida de Enéas, a gente vê isso acontecendo na vida de Dorcas, mas o milagre de Enéas e o milagre de Dorcas tem um único objetivo: vidas se rendendo aos pés do Salvador. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho do Salvador. Pregue o Evangelho, as pessoas precisam. Uma cidade em desespero, discípulos em desespero, pessoas que estavam desesperançosas foram renovadas e tiveram sua esperança voltada para o Cristo verdadeiro, porque Pedro ousou-se ser usado por Deus. Que Deus use a sua vida, que Deus use as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de poder, ó Deus, olhar para a vida de Pedro agora dentro deste novo cenário, ó Deus, e tendo, ó Deus, a informação de Lucas de que a cidade de Lida, de Sorona e de Jope fora completamente transformada, porque o Senhor usou a vida de um homem, de um irmão, de um apóstolo que estava com a sensibilidade de perceber que a glória era do Cristo, mas que pessoas precisavam ser alcançadas pela salvação. E o Senhor fez isso, Deus, na vida de Enéas, o curando, o restaurando, e eu sei que o Senhor tem o mesmo poder de poder, ó Deus, visitar aqueles que necessitam, gerando cura e esperança também, mas que tudo isso, Senhor, seja para refletir a Tua glória, para que pessoas vejam o Teu poder e se voltem para o Senhor. Deus, usa nossas vidas para vivermos um evangelho muito mais do que algo conceitual. O evangelho, Senhor, ele é o que nós somos, ele muda a nossa história, ele muda nossas vidas e ele muda onde estamos, o ambiente em que nos encontramos. Portanto, Deus, abençoa a vida da Tua igreja, abençoa a vida dos Teus filhos que nos assistem nessa noite. Nós louvamos ao Senhor e assim fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.